Olá, meus amigos das Ciências Criminais. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor José Neto. Nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Recurso no Processo Penal. Vamos para a nossa aula de número 15. Antes de iniciarmos, o lembrete para quem está inscrito para receber o certificado. Coloque seu nome na lista de presença que seguirá nos comentários para contabilizarmos a sua participação. Então vamos dar início à nossa 15ª aula. Na aula passada, nós iniciamos o processamento do recurso ainda em primeiro grau, perante o juiz que proferiu a decisão. Você sabe que o recurso interdistrito é um recurso que é julgado pelo tribunal de segundo grau, mas você interpõe ainda perante o juiz que proferiu a decisão recorrida, para depois ele, recebendo as razões, as contrarrazões, remeter o recurso para julgamento na instância superior. Então, na aula passada, nós falamos sobre a interposição do recurso, o prazo para isso, prazo para o oferecimento das razões do recurso, prazo para o oferecimento das contrarrazões do recurso, e paramos nesse ponto. Agora, nessa aula 15, nós vamos falar sobre dois temas interessantes: o recurso invertido e o recurso subsidiário. Bom, o que é isso? Vamos aprender agora. Em primeiro lugar, nós sabemos e falamos disso já desde o começo do nosso curso, que o recurso em sentido estrito ele é dotado de efeito regressivo. O que é isso? É a possibilidade do juízo de retratação. A possibilidade de o juiz que proferir a decisão, ele próprio, após o prazo das razões e contrarrazões, ele próprio verificar que se equivocou e mudar a sua decisão, sem precisar remeter o processo para a instância superior. Ele mesmo reconhecer que errou, voltar atrás, se retratar, por isso que se chama se retratar, porque ele volta atrás e profere uma decisão contrária à que ele tinha proferido inicialmente, que foi objeto do recurso. Então vamos ver sobre isso. O juízo de retratação está previsto aí no artigo 589 do Código de Processo Penal, já está aí na tela, atenção para a leitura. Artigo 589. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Bom, então preste bem atenção que o caput do artigo 589, ele trata do efeito regressivo, do juízo de retratação. Ou seja, oferecidas as razões e oferecidas as contrarrazões, ou até se as contrarrazões não forem oferecidas, o processo será concluído ao juiz, que então terá 2 dias para manter a sua decisão ou reformar a sua decisão, se ele entender que deve se retratar, se entender que errou e que deve proferir uma decisão em sentido contrário. Se o juiz nada fizer e der sequência, subentende-se que ele manteve sua decisão. Se ele quiser dar uma nova decisão, terá que fazer, claro, expressamente. Então o juiz ele pode sustentar sua decisão, manter sua decisão ou reformá-la proferindo uma nova decisão contrária à anterior. É isso que é o juízo de retratação, que o juiz fará no prazo de 2 dias contados do término do prazo, para que quando for concluído a ele, na verdade, após o término do prazo para as contrarrazões. Mas aí nós temos uma coisa interessante, e que a redação do parágrafo único do artigo 589 não é das melhores, e quem está se iniciando no estudo do recurso interdistrito às vezes fica um pouco confuso, e ainda mais o nome que a doutrina dá, o recurso invertido. O que é isso? Vamos aprender agora. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 589. Atenção para a leitura, já está aí na tela. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Preste atenção no seguinte: o que é que nós aprendemos até agora? O recorrente interpõe o recurso, oferece as razões, as contrarrazões, o recorrido vai oferecer. Depois disso, o juiz tem 2 dias para manter a decisão ou reformar a decisão. Um detalhe
talvez eu tenha deixado passar despercebido, é que quando o recurso sobe por instrumento, né, o recorrente ele indica na sua petição quais são as peças que ele quer que formem o instrumento. Se ele não fizer, o juiz vai verificar quais são as peças importantes para o recurso e mandará formar o instrumento com as peças que lhe parecerem importantes para o recurso. Mas veja, voltando então à questão do efeito regressivo e do recurso invertido. Você observou na leitura desse parágrafo único, ela é um pouco confusa de fato, né? Pelo menos assim, traz algumas informações que você tem que refletir um pouco para entender. Primeiro é que diz, se o juiz reformar o despacho. Claro que não é despacho, é a decisão do juiz, a decisão recorrida. Então, se o juiz reformar a decisão, ou seja, se ele exerceu o juízo de retratação, ele proferiu inicialmente uma decisão, ela foi objeto de um recurso, foi atacada nas razões, sustentada ou não nas contra-razões, e o juiz, verificando que errou, entende que deve reformar a sua decisão, ele próprio, sem precisar mandar para a instância superior. Então, exerceu o juízo de retratação. Então, se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, ou seja, o recorrido, a parte contrária é a que interpôs o recurso, por simples petição, sem razões, sem oferecer razões, basta a simples petição de interposição, poderá recorrer da nova decisão. Claro, estamos tratando aí de um novo recurso em sentido estrito. Por isso é que diz, se couber recurso. Que recurso é esse? Um novo recurso em sentido estrito. E não sendo mais lícito ao juiz modificá-lo. Ou seja, você entrou com recurso em sentido estrito, o juiz se retratou, a parte contrária a você, o recorrido, poderá, se couber, entrar com um novo recurso, fará isso por simples petição, sem as razões, e o juiz, à vista disso, não poderá exercer novo juízo de retratação. Juízo de retratação só uma vez. Da nova decisão de retratação não caberá um novo juízo de retratação, porque seria voltar à posição primeira que ele tomou. Então, se ele já se retratou, aquela posição agora é definitiva. E observe que aqui diz, neste caso, independentemente de novos arrazoados, ou seja, não há necessidade de novas razões ou contra-razões, subirá o recurso nos próprios autos ou por traslado, se for o caso de subir por instrumento. Então veja que nós temos um bocado de informação aí. Primeiro, a parte contrária, que agora foi prejudicada com a decisão de retratação, porque primeiro o juiz deu a decisão, prejudicou uma parte, beneficiou a outra. Mas ele se retratou. Se ele se retratou, prejudicou agora aquele que tinha sido beneficiado, porque ele atendeu agora a pretensão daquele que recorreu. Se ele se retratou, ele acatou o recurso. Então beneficiou aquele que primeiro tinha sido prejudicado. E o outro que tinha sido beneficiado, agora ficou prejudicado com a decisão de retratação. Vai acontecer, na verdade, aí uma inversão dos interessados. Quem primeiro teve interesse de recorrer, agora vai ser recorrido. Quem era recorrido, agora vai ter interesse de recorrer contra a decisão de retratação. Bom, mas o ponto mais importante é essa história do se couber recurso. Por que se couber? O juiz deu uma decisão, ele voltou atrás. Por que se couber novo recurso em sentido estrito? Aí você vai ter que puxar um pouco na memória e se lembrar das nossas aulas do cabimento de recurso em sentido estrito, ali da aula 7 até a aula 12, quando nós tratamos da interposição, do cabimento do recurso em sentido estrito. E o que foi que nós vimos? Nós vimos que há hipóteses de recurso em sentido estrito em que o legislador prevê o cabimento dela, mas se você colocar numa situação inversa àquela, não caberá recurso em sentido estrito. Se o réu for prejudicado, ele terá que usar o habeas corpus. Já há outras situações em que cabe o recurso em sentido estrito, tanto da forma como está previsto ali na lei, como também está previsto o contrário. Você tem uma hipótese, logo em seguida você tem outra que é o contrário daquela. E é isso que nós chamamos de recurso invertido. A possibilidade de caber recurso nos dois lados da moeda. Ou seja, tanto quando a decisão for positiva, como também quando ela for negativa. Vamos dar um exemplo disso? Preste atenção. Primeiro, um exemplo, uma situação de hipótese em que cabe o recurso invertido. Atenção aí para a leitura. O artigo 581, no inciso 5, ele trata na primeira parte de fiança, depois ele vai tratar
de prisão preventiva e depois liberdade provisória e relaxamento de prisão em flagrante. Então vamos nos ater aqui à primeira parte que trata de fiança. Está na tela? Atenção para a leitura. Nós vimos que cabe recurso interdistrito da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Essa é a primeira parte. Depois vem prisão preventiva, liberdade provisória e relaxamento de prisão em flagrante. Por que é que eu destaquei e coloquei em verde aí? Para mostrar a hipótese em que cabe o recurso invertido. Claro que poderia também, no caso de arbitrar e de cassar, seriam decisões opostas. Mas só para exemplificar, conceder ou negar, que fica bem fácil de entender. Observe que conceder é o oposto de negar. Então nós temos aí uma inversão. Você tem um caso que concede, se o juiz voltar atrás, ele fará o quê? Negará. Então vamos raciocinar aqui. Vamos imaginar que primeiro o juiz conceda a fiança ao réu. Se o juiz concedeu a fiança ao réu, beneficiou quem? O réu, evidentemente. Quem é que vai se sentir prejudicado com essa decisão? O acusador. Digamos que seja um processo de ação pública, o Ministério Público é que se poderá se sentir prejudicado com essa decisão, atingir seus interesses. Então o Ministério Público interpõe o recurso interdistrito contra a decisão que concede a fiança ao réu. Então o Ministério Público vai arrazoar, primeiro, mostrando que o juiz errou ao conceder a fiança, que não devia ter concedido a fiança. E as razões para isso ele vai apresentar nas razões do seu recurso. O réu, como recorrido, nas contrarrazões, irá sustentar a decisão, mostrar que foi correta a concessão da fiança para ele. O juiz, depois de ler as razões e as contrarrazões, diz, não, de fato, eu errei. Não era para ter concedido fiança ao réu. Então ele profere uma nova decisão, agora de retratação, negando a fiança ao réu, porque a decisão dele vai ser o contrário da que ele tinha feito antes. Se ele concedeu a fiança, a decisão contrária será agora de negar a fiança. Então a decisão terá um sentido oposto à que ele tinha tomado inicialmente. Com isso, invertem-se os polos dos interessados. Se o juiz tinha antes concedido a fiança, beneficiando o réu e prejudicando o MP, agora se retratando, negando a fiança, ele prejudica o réu e atende ao interesse do MP. Então quem vai ter interesse agora de oferecer um novo recurso contra essa decisão de retratação? O réu. Porque ele foi negada a fiança. E eu pergunto, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que nega a fiança? Sim, está aí na tela. Cabe recurso em sentido estrito tanto da decisão que concede a fiança, quanto da decisão inversa, a decisão que nega a fiança. Cabe recurso em sentido estrito, e é esse recurso que chama-se de recurso invertido. Porque você colocando na forma oposta da primeira decisão, cabe recurso. Por isso que o parágrafo único diz se couber. Nesse caso aqui cabe. Então é o réu quem vai fazer uma simples petição, dizendo que deseja recorrer dessa decisão que negou a fiança. E por que não precisa oferecer razões? E por que não precisa oferecer contra-razões? Porque o que é que o réu diria se ele fosse arrazoar esse recurso contra a decisão de retratação, contra a decisão que lhe negou a fiança? O que é que ele diria? Ele diria que o juiz estava correto em conceder, a fiança. E isso ele já disse nas contra-razões anteriores que ele ofereceu. Do mesmo jeito, se o MP fosse agora contra-razoar esse novo recurso, o que é que ele iria dizer? Que o juiz não deveria conceder a fiança. Isso ele já disse nas razões que ele ofereceu anteriormente do primeiro recurso. Então tudo que o MP tem a dizer e tudo que o réu tem a dizer já foram ditos nas primeiras razões e contra-razões que foram oferecidas inicialmente. Apenas mudou-se o interesse, que passou a ser o inverso. Quem era recorrente passou a ser recorrido, quem era recorrido passou a ser recorrente no recurso agora contra a decisão de retratação. Mas os fundamentos do que eles tinham a dizer não mudam, os fundamentos são os mesmos. Pode oferecer razões, pode oferecer contra-razões, mas não é necessário. Por isso que a lei fala, independentemente do oferecimento de razões e de contra-razões, de novos arrazoados, diz a lei. Então o recurso, o juiz recebendo a petição de interposição já pode mandar subir. Ou seja, se a parte quiser recorrer e oferecer razões, já faça junto. Porque como não precisa arrazoar, recebendo a petição de interposição, o juiz já pode mandar o processo nos próprios autos ou o traslado, seja por instrumento, se for o caso.
Vamos dar um exemplo agora de quando não há recurso invertido. Vamos continuar ainda no próprio inciso 5. Vamos agora para a segunda parte que trata de prisão preventiva. Mais uma vez, atenção para a leitura. Nós vimos que cabe recurso em sentido estrito da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança e também da decisão que indeferir pedido de prisão preventiva. Então imagine que inicialmente o Ministério Público, digamos que seja um processo de ação pública, e o Ministério Público inicialmente peça a prisão preventiva do réu. O réu então, claro, não tem interesse na sua prisão, ele será prejudicado com a decisão se o juiz conceder, e o juiz concede a prisão. O juiz indefere, no nosso exemplo aqui, o juiz indefere o pedido de prisão preventiva. Nesse caso, quem foi o beneficiado? O réu. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dele e o juiz negou, indeferiu o pedido de prisão preventiva. Então o juiz prejudicou o interesse do Ministério Público, beneficiou o réu. O Ministério Público interpõe recurso cito distrito com base no artigo 581, inciso 5, nessa segunda parte, porque está lá, indeferimento de prisão preventiva. Então o Ministério Público foi prejudicado, recorreu. Vai arrazoar dizendo o quê? Vai arrazoar mostrando que o juiz deveria decretar a prisão preventiva. O réu vai contra-arrazoar dizendo que não é caso de prisão preventiva. O juiz, analisando as razões e as contra-razões, verifica que errou e que deveria ter decretado a prisão preventiva. Então profere agora uma decisão de retratação, voltando atrás, uma decisão inversa, oposta à que ele tinha proferido, e se ele indeferiu o pedido de prisão preventiva, agora ele decreta a prisão preventiva. E nesse caso, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que decreta a prisão preventiva? Não cabe. Veja que não está previsto aí no inciso 5 do artigo 581, não tem contra a decisão que deferir a prisão preventiva, que decretar, apenas contra a decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou que revogar a prisão preventiva. Então, nos dois casos, quem vai ter interesse de recorrer é o acusador. Então, se o juiz indeferir a prisão preventiva, cabe recurso. Se ele voltar atrás e decretar a prisão preventiva, não cabe recurso de distrito aí. Por isso que o parágrafo único do artigo 589, que nós lemos há pouco, diz que a parte contrária poderá recorrer se couber recurso. E nesse caso que não cabe, o que é que o réu pode fazer? Entrar com habeas corpus, que não é recurso, é uma ação própria, mas entrar com habeas corpus contra a decisão que, ao seu ver, injustamente decretou a prisão preventiva. Então agora, lhe pergunto, ficou claro que é o recurso invertido? É exatamente o recurso que você interpõe contra a decisão inversa que foi proferida inicialmente. O recurso que você interpõe contra a decisão de retratação. Mas só o fará se for previsto. Se tiver previsto lá no artigo 581. Se não está previsto, você não pode entrar com recurso invertido, porque não cabe recurso do inverso daquela decisão que foi inicialmente proferida. Agora nós vamos para um segundo ponto interessante. É o recurso subsidiário. O que é o recurso subsidiário? Você lembra da ação privada subsidiária da pública? Aquela ação que a vítima pode entrar em ação pública quando o MP é omisso no seu prazo para oferecimento da denúncia? É um raciocínio, de certa forma, semelhante aqui. O recurso subsidiário é o recurso que a vítima vai oferecer quando o Ministério Público deixar de recorrer. Isso é possível no recurso interdistrito? Sim. Na apelação é mais fácil. Na apelação, em qualquer situação que o MP deixar de recorrer, a vítima pode recorrer subsidiariamente. Esteja ela habilitada como assistente ou não. É bom lembrar que mesmo que ela esteja habilitada como assistente, o assistente não tem legitimidade para oferecer o recurso, a não ser da parte da decisão que o MP não recorra ou de toda a decisão, caso o MP deixe de recorrer. Então a legitimidade para o assistente, ou até para a vítima, sem estar habilitada como assistente, recorrer ela é sempre subsidiária, na ausência de recurso do MP. Isso na apelação ocorre em qualquer situação, mas no recurso interdistrito não. Preste atenção. Olha o que diz o artigo 584, parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do número 8 do artigo 581, aplicar-se ao disposto nos artigos 596 e 598.
O que é que diz o artigo 598, que é o que nos interessa? Ele diz: nos crimes da competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não foi interposta apelação pelo Ministério Público, veja então que o 598 se refere à apelação. Mas o 584, parágrafo 1º, está dizendo que você aplica isso que se usa na apelação, aplica-se ao recurso cítil e distrito naquelas duas situações. Então, se não foi interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Então, preste atenção, vamos voltar um pouco aqui para o 584, parágrafo 1º. Estamos tratando aqui da possibilidade de recurso subsidiário. Aqui o recurso cítil e distrito toma emprestado o que diz a lei a respeito da apelação subsidiária. Você aplica as regras da apelação subsidiária ao recurso em cítil e distrito subsidiário por disposição expressa desse 584, parágrafo único, que diz que você aplica o 598. Mas atenção, por que eu coloquei em vermelho sentença de impronúncia? Já falamos sobre isso. Impronúncia não é mais objeto de recurso em sentido estrito. Com a reforma de 2008, o recurso cabível contra a impronúncia é a apelação. Até 2008, até meados de 2008, você recorria da impronúncia por meio do recurso em sentido estrito. Agora é a apelação. Então veja, só sobrou o quê? O número 8 do artigo 581. O que é que diz o inciso 8 do artigo 581? Decisão que extingue a punibilidade, que reconhece a causa de extinção da punibilidade. Então, se o juiz reconheceu, de ofício ou a requerimento da parte ré, se o juiz reconheceu, ou até mesmo do Ministério Público, não há problema algum, se o juiz reconheceu uma causa de extinção da punibilidade, pondo fim ao processo, pode sim o Ministério Público recorrer utilizando o artigo 581 do inciso 8, mas pode o MP não recorrer, não tem interesse de recorrer a essa decisão, entendendo que está correta a decisão de extinção da punibilidade. Como eu disse, até ele pode suscitar essa matéria, que é matéria de ordem pública. Mas a vítima pode não se conformar com isso. E a vítima pode oferecer, então, subsidiariamente, o recurso contra a decisão de extinção da punibilidade. E a vítima pode fazer isso, quer ela esteja já habilitada como assistente da acusação, como advogado acompanhando o processo, quer ela não esteja habilitada como assistente da acusação. Então ela poderá oferecer subsidiariamente o recurso, ou seja, o MP não ofereceu o recurso contra a decisão de extinção da punibilidade, a vítima poderá oferecer um recurso, constituir um advogado e oferecer o recurso contra essa decisão de extinção da punibilidade, porque o MP não recorreu. Ok? Mas aí veja, aqui diz que o Ministério Público não oferecendo o prazo, a vítima ou seus sucessores, aquelas pessoas enumeradas ali no artigo 31, ou seja, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, poderão, no caso de ser incapaz ou de ter falecido o ofendido, poderão então oferecer o recurso. Agora, a questão interessante é, qual o prazo que a vítima tem para oferecer esse recurso subsidiário? Você veja que o parágrafo único diz: o prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias contado do término do prazo para o MP. É assim realmente? Bom, isso que eu vou dizer você não vai encontrar na lei. Mas a doutrina é unânime nesse ponto. A jurisprudência acompanha o entendimento doutrinário. Se a vítima não está habilitada como assistente, então ela não tem um advogado acompanhando o processo, sendo intimado dos atos do processo, ela terá esse prazo, vamos voltar aqui, de 15 dias de que trata o parágrafo único do artigo 598. Então, se a vítima não está habilitada como assistente, o seu prazo é de 15 dias, porque ela terá que ainda constituir um advogado, ela está fora do processo, digamos assim, portanto ela vai ter que constituir um advogado para recorrer. O legislador dá um prazo 3 vezes maior, 15 dias. Mas a doutrina é firme, no sentido de dizer, a jurisprudência acompanha isso, os tribunais acompanham esse entendimento, se a vítima já está habilitada como assistente, tendo um advogado acompanhando o processo, então, ou seja, estando na mesma situação das partes, não tem por que ela ter um prazo diferenciado. Seu prazo será de 5 dias. 5 dias a partir de quando? Do término do prazo para o MP. Então, geralmente o MP
é intimado primeiro, o promotor está geralmente lá na vara o tempo inteiro, então ele vai tomar ciência primeiro da decisão, terminando o prazo para o MP sem que ele ofereça o recurso, tendo sido a vítima já intimada, começará o seu prazo, após o prazo do MP, se a vítima já foi intimada, começará a partir dali o seu prazo de 5 dias ou de 15 dias se ela não tiver habilitada como assistente. Caso a vítima tenha sido intimada primeiro, se ocorrer, da vítima ser intimada primeiro do que o MP, o que é difícil, mas pode ocorrer, terá que se esperar o término do prazo do MP para começar a contar o da vítima. Por quê? Porque a vítima, repito, não tem legitimidade para recorrer por si só. Tem que esperar terminar o prazo do MP para caracterizar que ele não recorreu e que a vítima tem direito a um recurso subsidiário. Então a vítima vai oferecer subsidiariamente, se o MP não recorrer, no prazo de 5 dias, se ela estiver habilitada como assistente, ou 15 dias, se ela não estiver habilitada como assistente. Com isso, meus amigos, terminamos o recurso civil distrito. Na próxima aula, nós vamos dar início à apelação criminal. Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.